O último caso que você vai encontrar undefined, que eu quero mostrar, é quando você tenta acessar uma propriedade inexistente em um objeto ou um item inexistente em um array. Por exemplo, eu vou declarar um objeto música que recebe um objeto que tem uma propriedade nome, que eu vou colocar aqui never let me down again. E a banda é Depeche Mode. Incrível banda. E aí, eu vou tentar obter nesse objeto música.ano. Música.ano. Ou seja, eu estou tentando acessar nesse objeto uma propriedade que simplesmente não existe nele. Se eu exibir o resultado dessa expressão no console, undefined retornado. Undefined é retornado porque não existe uma propriedade ano nesse objeto. Sempre que você tenta acessar uma propriedade inexistente em um objeto, undefined é retornado. Como que eu verifico se uma expressão está retornando undefined? Muito simples. É igual undefined. Música.ano é igual a undefined. Se eu salvar, true é exibido. Tá bom? Vou dar um Ctrl Z para antes da comparação. Se nesse caso você não tiver cuidado e encadear algum método ou propriedade nessa propriedade inexistente, né? Então encadear. Por exemplo, aqui eu tenho uma propriedade inexistente, certo? Se eu vier aqui e encadear algum método ou alguma propriedade nessa propriedade que retorna undefined, né? Nessa expressão que retorna undefined, se eu inserir uma propriedade ABC, você vai encontrar o erro mais frequente em JavaScript, que é esse aqui, ó. Uncaught type error. Cannot read properties of undefined. Reading ABC. Esse é clássico. Clássico. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou supondo que o objeto música tem uma propriedade ano e que essa propriedade ano está armazenando um objeto que contém uma propriedade ABC. Eu estou supondo que música.ano retornou um objeto, quando na verdade retornou undefined. E para piorar, eu estou supondo que música.ano retornou um objeto e estou tentando acessar em música.ano uma propriedade ABC. Olha o que esse erro está dizendo. Não é possível ler propriedades de undefined ao ler ABC. Em outras palavras, Roger, eu não consigo ler uma propriedade ABC de undefined, porque undefined é undefined. Porque undefined é undefined. Não existe propriedade ABC, não existe propriedade nenhuma em undefined. Undefined não é objeto, Roger. Undefined é undefined. É isso que esse erro aqui está me dizendo. Por isso que é fundamental você usar console.log para visualizar se a expressão que você está escrevendo está retornando o valor que você espera. Aqui nesse caso, né? Vão ter casos em que você vai receber um objeto externo de uma API e aí você vai ter que checar
propriedade, se a propriedade existe no objeto, né? Antes de de executar alguma expressão. Bem-vindo ao JavaScript. É isso aí. Então, toda vez que você vê o erro cannot read properties of undefined, é porque em algum ponto da expressão undefined foi retornado. E uma propriedade ou método foi encadeado nesse undefined. E como não existe propriedade ou método em undefined, o erro é lançado, porque undefined não é um objeto. Undefined é undefined. Mesma coisa com array. Mesma coisa. Ó, vou implementar um array, arr, 1, 2, 3, tá? Se eu inserir arr, colchetes 3, esse array, ele tem os index 0, 1 e 2. Aqui eu estou buscando um item no index 3. Essa expressão já retornou undefined. Para eu visualizar, console.log undefined. Tá aqui. Se eu encadear blá, blá, blá nessa expressão, essa expressão retorna undefined e eu estou encadeando blá, blá, blá em undefined. Ponto, blá, blá, blá. Mesmo erro é lançado. Roger, mesma novela. Não consigo ler uma propriedade ou não consigo ler propriedades de undefined. Porque undefined é undefined. Undefined não é objeto. Beleza?